Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, meu nome é Gustavo Arnes e esse é o podcast Que Dia é Hoje, realizado pelo Angatu em parceria com a Unicesumar. E hoje eu vou conversar com a minha querida amiga Monja Coen. Que alegria, que honra ter aqui a sua presença, sua participação. A Monja Coen, que é missionária oficial da tradição Sotoshu do Zen Budismo, é fundadora da comunidade Zen Budista Zendo Brasil, lá em São Paulo, desde 2001. Foi ordenada monja em 83, viveu 12 anos no Japão, tem mais de 20 livros publicados, 1 milhão de livros vendidos, milhões de seguidores nas redes sociais, além de orientar diversos grupos zen budistas aqui no Brasil, participando de atividades e levando esse conteúdo tão importante nos dias de hoje, de várias formas, em tudo que é lugar. Monja, querida, salve, seja muito bem-vinda. Monja, que dia é hoje? Hoje é dia de ser feliz. Hoje é dia de despertar, né? É um dia bom para a gente apertar as nossas conexões neurais e descobrir que é possível ser feliz e que é possível despertar a mente. Ter uma mente aberta, ampla, capaz de acolher todos os seres e toda a vida da Terra. Ah, que maravilhoso. Excelente dia para isso. Então você que está aí nos acompanhando, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, fica esperto, fica ligado que hoje é dia de ser feliz. Monja, você tem participado conosco aqui do Congresso desde a nossa segunda edição. É uma das palestras sempre mais esperadas, das mais queridas, das depois melhores avaliadas. E eu estava indo esses dias, encontrei uma amiga aqui que te conhece, que te acompanha, participou dos seus retiros em São Paulo. E ela falou assim: Gustavo, nossa, que maravilha, eu vi que a Monja vai estar lá no Congresso desse ano de novo. E você sabe que ano passado eu vi ela e ela estava no palco assim, tão à vontade, sabe? Ela estava tão tranquila, ela fez uma fala assim tão profunda, puxa, que ela falou assim, que mostra, assim, acho que mostra essa relação, esse carinho que a Monja tem pelo Congresso de Felicidade também, né? E eu falei, nossa, você não sabe, porque a Monja tem sido assim, para nós aqui, um pilar mesmo desse evento, né? O pilar de espiritualidade do Congresso, que eu gosto de dizer assim que é o pilar, ele é o mais importante, porque tudo é espiritual. Realmente a Monja nos ajuda muito a fazer essa sustentação. Então, Monja, queria te ouvir um pouco mais, assim, a gente tem explorado esse tema há alguns anos por aqui, né? A relação, né, do Zen budismo, da espiritualidade e da felicidade. Eu sempre sinto uma grande alegria quando você me convida e eu fico muito contente em participar, fica aquele espaço lotado de pessoas, né? E as pessoas muito contentes de estar lá, muito contentes de poder ouvir diferentes professores, diferentes ângulos, né? Sobre o que é essa tal de felicidade, né? O que é isso que nós chamamos de bem-estar, de felicidade, de contentamento, de alegria com a existência. E é uma das coisas que Buda falava, veja só, no último sermão de Buda, vamos recordar, Buda foi um homem que viveu na Índia há 2.600 anos atrás e com 80 anos de idade ele está velhinho e doente. Ele está bem doente de doenças que a gente acha que eram gastrointestinais, pelos relatos históricos. E ele se deita de ladinho assim, embaixo de 4 árvores, e os discípulos dele todos se reúnem, os bichinhos da floresta, é uma coisa bem bonita, sabe? A representação. Todos os bichinhos, pássaros, seres celestiais vieram todos se despedir dele. E Ananda, que é o atendente pessoal dele, é o primo dele, está muito triste, começa a chorar muito, e ele fala, Ananda, vai buscar água para mim. É uma maneira de dar uma ocupação para o Ananda. E o Ananda, na beira do rio, encontra uma senhora, e ele está em prantos, né? Ela diz, mas meu filho, por que você está chorando tanto? Porque meu mestre, o grande Buda, está morrendo. E ela diz assim, o que ele tem? Ele tem dores no estômago. Ela disse assim, então vou fazer umas bolinhas de arroz, você leve para ele que vai minimizar o sofrimento dele. E ele vai contente que ele tem alguma coisa a oferecer a Buda, além da água, os bolinhos de arroz, e realmente Buda come aquele bolinho de arroz e apazigua
as queimações internas que ele estava sentindo. Ele vai fazer seu último discurso. Ele diz para o Aranda: não se lamente. Tudo que começa inevitavelmente termina. Não é meu corpo que você ama, mas são os ensinamentos. Faça dele o seu mestre. E ele vai dar seus últimos ensinamentos, que são muito importantes, porque ele vai falar sobre isso, a importância do contentamento com a existência. É um dos itens bem importantes dessa último ensinamento. Eu falo, por que é importante o último ensinamento? Quando a gente está assim para morrer, não tem muito tempo de ficar no blá, blá, blá. Tem que falar aquilo que é essencial, o que é importante, o que eu posso deixar para os meus discípulos e para as gerações seguintes, que chega até nós, né? Chega até nós, de 2.600 anos atrás até agora. Como é que a gente pode encontrar esse estado de contentamento com a existência? O prazer de estar vivo. E ele diz o seguinte: a pessoa que conhece o contentamento é feliz mesmo dormindo no chão. Aquele que não conhece o contentamento é infeliz mesmo num palácio celestial. E o que significa esse estado de contentamento? Esse prazer na existência? Primeiro, a gente tem que compreender o Dharma, que são os ensinamentos, que não há nada fixo nem nada permanente. Está tudo fluindo e nós fluímos com o fluir da existência. Eu não posso segurar um momento de plenitude. Eu não seguro, eu sinto e ele passa. E depois eu posso ter um momento de tristeza e eu fico triste, mas eu deixo ele passar. Então eu não seguro nem um instante da minha existência e compreendo que existe um contentamento em estar vivo. Eu tenho um amigo que é um bombeiro, que se chama Major Diógenes Munhoz. Ele é um suicidólogo. Olha que função, né? Ele é especializado em suicídio. Fez vários cursos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e ele diz que já conseguiu impedir 57 suicídios. 57 tentantes, que ele chama. Eles não são suicidas, ele diz, são tentantes. E como é que você convence uma pessoa que está completamente desesperada e, como diz o Major, que está sangrando há muito tempo, a não querer morrer, a apreciar a vida, a sentir prazer na existência? Diz assim, isso é uma arte, mas é uma arte que você tem que fazer contato com a pessoa. E é um contato de coração, é um contato espiritual. Porque não é só dizer assim, eu sou um bombeiro. Se tiver uma pessoa querendo se jogar de um prédio, eu ponho uma escada lá e posso pegar, posso pôr uma rede e pegar. Isso não adianta. Eu tenho que convencer esse ser humano do prazer na existência, o prazer na vida, da apreciação da vida, com seus altos e baixos, alegrias e tristezas. Isso é o que Buda fala do contentamento com a existência. Não é que a gente está rindo o tempo todo e achando tudo bom. A gente vê coisas erradas. A gente vê faltas sociais, políticas, econômicas em nós, na maneira de nos relacionarmos e o que fazemos para que seja diferente. E eu acho que o Congresso ele traz muitas possibilidades de reflexão. O que eu faço para que o mundo seja melhor? Se eu não estou prestando atenção na natureza, você sempre leva alguém que é relacionado aos povos originários, né? Tem aquelas pinturas, aquelas coisas bonitas, para a gente se religar com a natureza, que é a nossa vida. Nós somos povos originários, gente. Nós passamos por isso. Nós já vivemos em matas, senão não estaríamos aqui. Esse DNA nosso já passou por inúmeras formas de vida para chegar na vida humana e, como seres humanos, passamos por toda a história da humanidade. Nós somos o DNA que sobreviveram a essa história humana, das cavernas, da Idade Média, das guerras, da Idade Industrial. Passamos agora pela pandemia e estamos aqui. Então, nós temos em nós uma capacidade de adaptação incrível. E essa adaptação tem que ser do prazer da existência. Sentir prazer em estar vivo, de perceber que nós estamos em comunhão com toda a vida da Terra, que nós dependemos da floresta amazônica, não só o Brasil, o mundo, para respirar, para ter equilíbrio das estações do ano,
Nós estamos tendo agora muito desequilíbrio ambiental, porque a gente foi perturbando um pouco o planeta. Claro que o planeta é maior do que nós. Nós podemos desaparecer do planeta Terra e o planeta vai continuar sem a humanidade. Vai ficar diferente. Já existem estudos de estudos não, relatos históricos, né, de várias comunidades que desapareceram, né? Os incas no Peru, os maias no México sumiram. Eles eram lá, mas não estão mais lá. E eram grandes, dizem até que outros povos e outros lugares, né, que completamente teriam desaparecido do planeta Terra, como os dinossauros. Será que nós somos uma espécie em extinção e que nós estamos causando a nossa própria extinção? Então, prestar atenção no que fazemos, no que falamos, no que pensamos, como é que agimos. Se a gente vai ao supermercado fazer uma compra, a gente olha o produto. Essa é uma empresa comprometida com a sustentabilidade? É uma empresa que está comprometida com o meio ambiente, com a redução da produção de carbono? Será que nós estamos compartilhando e comprando objetos e coisas de grupos que estão a favor de fazer com que a nossa vida no planeta seja mais longeva? E não vamos abreviar a capacidade de vida humana no planeta, porque esse planeta é lindo, gente. É lindíssimo. Curitiba, gente, é uma das melhores cidades do mundo para se ver. Eu não moro em Curitiba, eu moro em São Paulo, que é uma das piores, talvez, do Brasil. Então, sempre que eu vou para Curitiba, que o Gustavo me chama, eu vou toda feliz da vida, né? Eu já chego feliz no Congresso da Felicidade. Eu já chego de bem com a vida, né? Porque é feito um parque maravilhoso, cheio de árvores, de bichinhos, de plantas, é lindo, 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 lindo. Então, e já chega num ambiente onde as pessoas estão realmente dispostas a encontrar esse estado de plenitude, que Buda vai chamar o contentamento com a existência. Que não é só momentos, a gente tem picos de felicidade, né? De alegria, mas a gente também pode ter um estado contínuo de alegria e contentamento, que tem os seus picos de alegria, tem seus momentos de tristeza, mas é um prazer em estar vivo, em sentir o que nós sentimos, mesmo na doença. A gente vai fazer tratamentos, procura médicos, hospitais, procura tratamentos alternativos, né? Hoje até o Sistema Público de Saúde, o SUS, tem vários tratamentos alternativos. Tem meditação, gente, tem shiatsu, tem várias coisas que são oferecidas nos centros de saúde do nosso sistema público, porque todo mundo já percebeu. Uma vez me convidaram aqui, a Prefeitura de São Paulo me convidou a dar aulas de passeios pela floresta, pelos parques da cidade, e que as pessoas que trabalham nos centros de saúde, nas UPAs, APAs, né, que se chamam, né, que eles fossem comigo aprender a fazer a caminhada meditativa. Você caminha em plena atenção, você respira em plena atenção, você abraça uma árvore, você sente esse carinho e esse respeito à vida na sua pluralidade. Isso foi levado e é levado aqui nos nossos centros de saúde, nos espaços públicos, porque existem mudanças de tratamento. Nós temos a alopatia, que é importante, dependendo da doença que a gente tenha, da gravidade, temos que tomar os medicamentos alopáticos, mas também tem homeopáticos, tem a Ayurveda, tem uma porção de alternativas, e às vezes a alternativa de você entrar em contato com o seu mais íntimo e chamar o curador, a curadeira em nós, não apenas fora de nós, mas em nós. Será que eu posso restaurar este organismo vivo que é o meu corpo e a minha mente? Porque se a minha mente estiver muito perturbada, eu acabo perturbando o meu corpo. Então, quando a gente fala de felicidade, é um bem-estar completo, integral do corpo, mente e espírito. Eu tive agora, o fim de semana, um desses finais de semana, aqui em São Paulo, eu tive num centro teresiano de espiritualidade. Era um retiro Zen Yoga. E um jovem, um noviço, que é da ordem teresiana, que é carmelita,
veio fazer uma palestra para nós que eu achei preciosa. Eu preciso tomar um golinho aqui de não sei, porque a minha garganta. Fica à vontade, Monja, que alegria te ouvir. Você sabe, Monja, deixa eu só fazer um comentário aqui no meio, aproveitando aqui que você está falando das terapias integrativas, e a gente fez ano passado, e a gente vai seguir assim com esse projeto, uma parceria com a prefeitura, e diversas secretarias aqui municipais vêm oferecendo atividades, além do congresso, atividades gratuitas ali no parque. Uma delas, a Secretaria de Saúde, oferecendo práticas de terapias integrativas para o pessoal ali no parque durante os dias do Congresso. Então, conecta bem com isso que a senhora está dizendo, né? Até a gente traz os povos originários justamente para ajudar a gente nesse resgate, né, de ancestralidade, da nossa felicidade aqui, da nossa terra, aqui no Brasil, que a gente fica tanto, né, hoje na ciência, estudando a felicidade lá de Harvard, das universidades, que, claro, né, são muito importantes. Hoje, a neurociência parece que hoje em dia vem comprovando tudo que o budismo vem aí há milhares de anos falando, né? Então eu sinto assim que essa convergência que a gente tem hoje nos ajuda também a valorizar aquilo que nós temos aqui no Brasil, que é a nossa tradição. A gente também tem um conhecimento para exportar, mas que primeiro a gente aqui precisa se apropriar também, né, Monja? Mas desculpa, né? Pode continuar com a... Que alegria. Posso ficar te ouvindo aqui a manhã inteira. Não, a gente tem que se reconectar com a Mãe Terra, né? Não pode esquecer, né? Por isso que a gente fala. Eu lembro que uma vez o Leonardo Boff falou que ele tinha falado com um xamã, nem sei de onde era, um esquimó xamã. E o esquimó xamã perguntou a ele o seguinte: os nossos povos originários brasileiros ainda fazem a conexão entre o céu e a terra, o casamento entre o céu e a terra? E Leonardo Boff pensou, o que será que queria dizer isso? E ele falou assim, não, continuamos fazendo sim. E aí esse xamã disse, então o mundo está salvo. Veja só, é a conexão entre o céu e a terra. Nós somos feitos da matéria-prima que é feitos todos os planetas, que é da Mãe Terra. A gente tem ventos, tem matéria, é a mesma matéria-prima, é a mesma coisa. Mas nós temos uma coisa chamada espírito. E é isso que eu queria falar, porque esse jovem monge, esse noviço, que vai fazer os votos definitivos dele agora em dezembro deste ano, depois do nosso Congresso da Felicidade, veio fazer uma palestra sobre a Madre Teresa, a Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela criou um projeto de 7 moradas, como é que a gente adentra no mais íntimo do nosso íntimo, e que é muito parecido com o que a gente fala no Zen Budismo, de você acessar a sua natureza Buda. O Buda interior que está em você, que é em você. E ela diz isso, e ele falou assim, nós temos corpo, e alma e espírito. E depois que ele discursou sobre a Santa Teresa, etc., eu falei para ele, escute, qual a diferença que você faz entre alma e espírito? E disse assim, o que a gente chama de alma é mais um pouco como se fosse a nossa psique, os nossos processos. E Santa Teresa começa primeiro é o autoconhecimento. Do autoconhecimento é o conhecimento da natureza, do maravilhamento com a vida. Olha que bonito! E depois você vai passando para a caridade, a bondade, o amor ao próximo, o cuidado amoroso com tudo que existe. E a última morada, que é a 7ª morada, que é exatamente a comunhão do seu espírito, que é a essência do ser, com o grande espírito, com o Espírito Santo, que no cristianismo vai se chamar com Deus. Que no yoga a gente fala o namastê, o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. E nós no budismo dizendo o Buda, que é em mim, reconhece o Buda que é em você. E Buda significa aquela que acorda, que desperta, a mente que desabrochou, que se abriu para o imenso. E esse imenso que nos habita e no qual nós habitamos. Não é bonito isso? Nossa, maravilhoso. Esses links de conexão com outras tradições espirituais e grandes místicos que vão chegar no mesmo lugar, como os grandes filósofos. Sim. Né? Essa comunhão de conhecimento e a neurociência agora, como você diz, comprovando tudo isto tão antigo e, na verdade, tão novo
e ao mesmo tempo tão conhecido nosso. Mas o congresso e essas atividades que a gente faz é para a gente se lembrar daquilo que somos. Não porque a gente vai virar alguma coisa, mas lembrarmos-nos que somos a vida da terra e comungamos com todos os seres. Que bonito, Monja. Puxa, que bonito. Essa ideia de alma enquanto psique, ela é uma ideia platônica, né? Que depois o cristianismo acabou incorporando, assim como muitas ideias, né? Da filosofia. E eu estava lembrando aqui, né? Quando eu vi esse paralelo, né? De Jesus, o Cristo, com o Siddhartha Gautama, o Buda. E como essas duas palavras, né? O Cristo e o Buda querem dizer exatamente a mesma coisa. Então, são muitos os paralelos convergentes, assim, que realmente aqui no Congresso a gente busca explicitar, né, para as pessoas a partir dessas diferentes possibilidades de conhecimento, né, na espiritualidade, na filosofia, na arte, na ciência. Você está trazendo um ponto aqui que é um ponto muito interessante, né, que é o ponto do contentamento. E é aquele contentamento com a vida que não necessariamente está conectado com a ideia de momento feliz. Uhum. Sabe por quê, Monja? Porque eu escutei algumas pessoas ainda essa seguinte história, né? Que é uma corrente filosófica, né? Que a felicidade, ela não existe. Ela é um ideal utópico a ser realmente buscado ou construído, né? Para a gente usar uma palavra aqui melhor. Por quê? Porque o máximo que a gente alcança são momentos felizes. E eu conheço momentos felizes porque eu conheço momentos infelizes, né? A tese da dualidade, enfim, bem filosófica, né? Mas a espiritualidade tem um outro olhar, né? Tem o olhar, e eu já ouvi a senhora falando sobre isso, a felicidade como um grande pano de fundo aqui para a nossa vida. A experiência está acontecendo aqui na frente do palco, né? Mas aqui no pano de fundo, mesmo nos momentos de maior tristeza, né? A perda de um ente querido, eu me conecto com a felicidade através da gratidão por ter vivido o momento com aquela pessoa. Então, eu gosto de olhar porque é uma nova forma da gente entender o conceito de felicidade para além dos momentos felizes, que é o que a senhora está trazendo aqui com essa ideia de contentamento. Eu queria ouvir a senhora falando um pouquinho mais assim sobre essa ideia de contentamento que eu achei tão bonita. Então, Buda menciona muito brevemente, mas nós podemos encontrar o contentamento com a existência, que é muito próximo também do que a gente fala de nirvana. Nirvana é um estado de paz e tranquilidade. E esse estado de paz e tranquilidade é porque você acessou a verdade. Você percebeu o que é a vida, o que é morte. Você fez as questões existenciais, que são as questões filosóficas e espirituais. Por isso que a gente fala de inteligência espiritual. Temos que fazer essas perguntas e temos que procurar essas respostas que estão em nós. Estão nos livros, estão nos tratados, estão nas grandes tradições, está em toda parte, mas também está em nós. E nós, às vezes, silenciarmos e procurarmos esse estado de plenitude, de satisfação com você, com a vida, com o mundo. Isso não significa que tudo está perfeito, mas é perfectível. Nós podemos torná-lo melhor, podemos nos tornar melhor. E esse jovem Frei Bruno, que estava falando conosco, ele dizia: você é o sagrado, você é um ser perfeito, aprecie, alegre-se, porque você é um ser perfeito. Das imperfeições todas, você está sempre em caminho dessa perfeição que habita você. Então, alegre-se, mesmo na tristeza, porque eu sou, como ser humano vivo, sou capaz de me entristecer. Mas eu não fico lá caída o tempo todo. Eu percebo essa tristeza, eu me lamento, eu choro, mas eu não fico lá. E tem momentos de alegria, e também tem alegria, celebro a vida, mas também não fico o tempo todo celebrando, porque eu tenho que ver o que eu posso fazer. Se existem pessoas ainda hoje passando fome, se existem pessoas hoje que ainda são excluídas socialmente, que não são reconhecidas, que são invisíveis, o que eu faço para dar visibilidade? Eu escrevi um livro muito bonito com o padre Lancelotti e o pastor do Rio de Janeiro, Teixeira. E é muito interessante, falando sobre o amor. O que é esse amor que nos preenche?
Mas eu tenho um amor que me preenche se as pessoas à minha volta também estiverem em plenitude amorosa, em cuidado amoroso. Se eu vejo, onde eu estava andando na rua, por exemplo, eu tinha comprado, eu estava com pressa e fiz coisas que não se deve fazer, viu? Eu estava levando um café assim na minha mão e tomava uns golinhos enquanto andava na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E, de repente, tinha um jovem que olhou para mim e disse assim: a senhora não quer comprar uma balinha? E eu não tinha dinheiro para comprar balinha. Eu falei: olha, tudo que eu tenho, esse café, ele ainda está um morninho. Posso dar para você? Você tira a tampinha e bebe direito da... E ele ficou muito feliz, olhou nos meus olhos e disse: nossa, obrigada. Isso encheu meu peito de alegria, de poder compartilhar alguma coisa. Mesmo que tudo que eu tivesse na hora, eu não estou doente, então eu podia dar o remédio, o cafezinho para ele, né? Era um cafezinho com leite, era gostosinho. Então, poder compartilhar com alguém alguma coisa. Esse doar-se, entregar-se. Quem faz trabalho voluntário, gente. Quem faz trabalho voluntário fica feliz. Eu faço parte de um voluntariado aqui do Hospital Emílio Ribas, onde eu fui voluntária por muito tempo. Hoje eu só contribuo para dar cestas básicas, leite. E criamos aqui uma fundação que chama Poder Jovem. E sabe para quê? Para adolescentes soropositivo, para colocá-los no mercado de trabalho, da educação, formação e colocá-los no mercado de trabalho, porque ainda há muita discriminação contra pessoas que são soropositivas. Então, a gente tem um trabalho... Nós estamos vivendo uma época que é uma oportunidade para servir. E quando a gente serve de verdade, de coração aberto, de mãos abertas, o nosso coração fica pleno e fica contente. Esse contentamento com a existência é também um serviço, estar disponível para dar palestras, para escrever livro, para falar com pessoas na rua, para reconhecer as pessoas. Que é o que o padre Lancelotti pergunta para ele, né? O senhor dá alimentos para as pessoas? Ele disse assim: não, eu me alimento com eles. Mas o senhor cuida dos moradores de rua? Ele disse assim: não, eu convivo. Percebe a diferença? Estar junto, partilhar, compartilhar. E eu acho que você, com o Congresso da Felicidade, você acende em nós essa chama. Vamos fazer coisas juntos? Não só para o meu bem, mas eu tenho que estar bem comigo. Né? Eu não posso estar pensando, vou me enforcar, não. Eu encontro soluções para aquilo que parece que não tem solução. Que às vezes a gente está atravessando a vida, é como se estivesse andando num túnel, às vezes, né? Esse túnel está escuro, eu não vejo nada, não tem saída. É porque você caminha mais um pouco, anda mais um pouquinho, confia, tenha fé, respira, vai adiante, porque talvez tenha uma curva nesse túnel, ou talvez a luz lá adiante, está lá, ela é pequenininha, mas você vai se aproximando e você vai se tornando essa luz, de forma que outras pessoas que entrem nesse túnel vejam que mesmo antes do final do túnel, há luzes, a possibilidade de você apreciar até as dificuldades que está atravessando. Eu acho que é um caminho lindo, e nós estamos vivendo uma época em que o nosso posicionamento, a nossa inteligência, a nossa vida, a nossa sensibilidade, a nossa fé nos fazem atravessar e levar uma porção de seres a atravessar junto conosco. Não é bonito isso? É maravilhoso. Moja, eu adoro a forma como você consegue assim adentrar profundamente no mundo das ideias, conceitos, e depois você volta de lá com exemplos práticos assim, realmente simples, possíveis para qualquer pessoa, que tornam essa compreensão de algo abstrato assim tão possível, né? Tão simples, porque muitas vezes a gente cria uma ideia ilusória assim do que é, por exemplo, essa ideia do Nirvana, né? Mas o que você está trazendo aqui para nós é um Nirvana perfeitamente possível, que eu aposto, inclusive, que todo mundo já experimentou, que é esse contentamento interno que acontece simplesmente, de repente, sem muita explicação, sem nenhum preparo, nada de diferente aconteceu, mas você está se sentindo naquele dia preenchido, confiante,
otimista, e a partir desse estado interno você acaba reverberando também, né, para os demais. E aqui a senhora está também nos contando como é que a gente faz para conseguir manter esse estado de contentamento, que é algo bastante desafiador. Então, monge, eu quero te agradecer aqui profundamente pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu tempo e estar aqui compartilhando tanta sabedoria aqui conosco, e dizer que estamos te esperando aí no congresso desse ano, em novembro, para mais um pouquinho, né, desse mergulho de autoconhecimento maravilhoso. Monja, muito, muito, muito grato. Prazer e alegria, um prazer. Conte sempre comigo, Gustavo, sempre. Estamos juntos. E agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam, que nos ouviram. Segue aí a sua reflexão. Que dia é hoje? Grande abraço e até mais.